Oi, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer um fundo um pouquinho mais claro, mais simples de fazer. E aí eu vou usar a cor amarelo luz. Nós vamos diluir essa cor amarelo luz com um pouquinho do branco. Então, vamos pegar um pouquinho do amarelo e um pouco do branco e também um pouco do clareador ou diluente e fazer uma misturinha, porque assim o amarelo vai ficar mais clarinho. Toda vez que a gente quiser deixar a cor mais suave, a gente pode diluir ela com a outra cor mais clara. E aí a gente vai deixar no tom que a gente deseja. Para quem tá começando, é sempre bom fazer um fundo mais clarinho, que aí fica mais fácil. E assim não corre o risco de ficar aquele fundo manchado, marcado. Agora que a gente fez a misturinha, vamos colocar um pouquinho mais de diluente. E agora vamos começar a fazer o fundo. Se você preferir, pode usar também um pincelzinho mais pequenininho. Esse pincel que eu tô usando, ele é das cerdas mais macia. Que eu tô pintando numa toalha de rosto e eu acho que com o pincel das cerdas mais macia, fica melhor. Porque a toalha ela é mais delicada. Mas se você preferir usar um que seja mais durinho, também não tem problema. Então, a gente vai espalhando, ó. Aqui eu tô passando por cima do risco, mas não tem problema, porque a cor é bem suave, ela não vai tampar o risco. Depois, quando a gente pintar as folhas e a flor, aí vai tampar. E, ó, não pega muito, sabe? Pega bem pouquinho, ó. Pra não ficar aquele excesso de tinta. Fica bem suave. Espalha bem, para não ficar uma marcação, para ficar bem esfumado. Sempre pegando bem pouquinho, ó, né, que eu limpo o excesso. Eu quero agradecer também as pessoas que estão dando like, que estão comentando, aquelas que se inscreveram no canal. Então, eu quero agradecer todas essas pessoas, aquelas também que assistem, não se inscreveu, mas que assiste. Então, eu quero agradecer a todos vocês pelos comentários, pelo like, por assistir também. Muito obrigado. A gente fica muito feliz quando vê que as pessoas estão comentando, que estão dando like. É muito legal. E também, se vocês quiserem deixar alguma ideia, dar alguma opinião do que vocês gostariam de ver na pintura, né? Alguma pintura que vocês gostariam que eu fizesse. E na medida do possível, a gente vai fazendo. Olha como fica bem suave. E aí, a gente pode espalhar. Se você quiser mais discreto, aí você pode passar só assim, nesses cantinhos, ó. Não precisa espalhar tanto. É que eu gosto um pouquinho mais colorido. Mas se você preferir ficar com medo de fazer ela mais grandinha, você pode passar só um pouquinho assim, nos cantinhos. Agora, eu vou usar uma cor um pouquinho mais escura. Eu tô usando o café. Mas se você preferir, pode ser o sépia também. Eles são parecidos, ó. Esse é o sépia e esse é o café. São bem parecidos.
Agora, com um pincel menor. E a tinta também tá diluída. Olha, ela não tá aquela tinta dura, ó, ela tá bem diluída, mas também não tá assim aquela tinta mole, aguada. Tá vendo? Então, eu tiro o excesso e venho nesses cantinhos que eu quero que fique mais escuro. Essa parte de baixo aqui, a gente pode deixar um pouquinho mais escura. Porque a flor e a folha vai estar fazendo sombra, então não tem problema deixar um pouquinho mais escura. Já na parte de cima, a gente já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Dá pra colocar assim, ó, nesses cantinhos assim, mais fechadinho. Mas tem que tomar cuidado para não ficar muito escuro a parte de cima. Deixa mais suave, mais clarinho, que vai ficar mais bonito. Aqui embaixo, como a flor e a folha tá fazendo sombra, não tem problema ficar um pouquinho mais escuro. Se por acaso, quando você for colocar essa cor escura, às vezes colocar demais, ficar muito forte, depois a gente pode vir com a cor mais clarinha e retocar e arrumar. Mas é sempre bom colocar pouquinha cor, tinta. Não deixa aquela tinta grossa, que aí ela vai ficar bem forte e vai ser difícil depois para arrumar. Olha. E esfuma. Se você quiser clarear um pouquinho mais, às vezes você achou que ficou muito escuro ou quer que fique mais clarinho, então volta com aquela cor mais clara e vai arrumando. Que aí vai ficar mais suave. Quando a gente faz o fundo, se a gente fizer o fundo primeiro, geralmente ele parece que tá bem forte, mas depois que pinta as outras coisas, as flores, né, e a folha, então esse fundo ele já vai sumir um pouquinho, vai ficar mais discreto. Olha como ficou. Aí aqui também, ó, se preferir, pode colocar um pouquinho do escuro, mas com cuidado para não ficar muito forte. Ou pode deixar assim mesmo. Quando a gente tá começando a pintura, a gente tem muito medo de fazer o fundo. Porque às vezes fica muito forte, às vezes borra, né? Fica manchado. Então, é bom começar com cor mais clarinha. Amarelo bebê, essas cores assim, bebê, né? Que é mais fraquinho, mais suave. E aí, com o tempo, conforme a gente vai pegando confiança, a gente vai usando as cores mais fortes. Olha como ficou. Ficou bem suave. Aqui tá mais escuro porque aqui eu quero que fique mais escuro mesmo. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada!